Shalom, povo de Deus, povo abençoado. Graças a Deus, mais uma manhã a gente pode estar aqui, presente, podendo falar para vocês. E desde já pedimos aí desculpas, pelo atraso, mas a gente sabe como é que é quando as coisas são feitas ao vivo, Sempre tem um pormenor para a gente poder resolver, mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e a gente pode estar aqui agora podendo transmitir aí mais uma vez a palavra do Senhor para vocês. Antes da gente entrar na ministração da palavra, eu gostaria de ler junto com vocês uma passagem na Bíblia, e eu gostaria que, na verdade, você não me acompanhasse nessa leitura. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e prestasse bem atenção, nas palavras que eu vou estar lendo agora para você, que essas palavras possam verdadeiramente penetrar o seu coração. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora neste momento e apenas ouvisse com bastante atenção a leitura que eu vou estar fazendo agora neste momento, ok? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu santo nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor e ele me ouviu e me salvou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Hoje nós temos vivido dias difíceis, temos vivido situações complicadas. Os dias não têm sido nada fácil para ninguém. E, como eu sempre digo, eu não digo só em questão de Covid, de pandemia, apesar de que toda essa situação tem gerado situações secundárias, que tem trago grande aflição, grande preocupação, grande temor nos nossos corações, e acaba que gera um pouco de desesperança no coração de alguns, o medo do amanhã, a incerteza, aquela ansiedade, não é verdade, de o que virá, qual a próxima notícia que vai chegar para cada um de nós, o que vai acontecer quando o meu telefone tocar, o que vai acontecer, o que eu vou ouvir quando eu chegar no meu serviço amanhã, segunda-feira, na hora de trabalhar, o que será que vai acontecer quando alguém bater no meu portão para vir trazer uma notícia. Infelizmente nós temos vivido momentos assim, momentos de grande preocupação, de grande angústia, de grande ansiedade no porvir, naquilo que vai acontecer no dia de amanhã. E as preocupações muitas das vezes são tantas que a gente acaba dando mais importância para o dia de amanhã do que para o dia que nós estamos vivendo hoje, vivendo agora. Quantas pessoas neste momento não estão preocupadas com a semana que vai se iniciar amanhã? Na verdade, se inicia hoje, o primeiro dia da semana, mas as atividades realmente começam a ser executadas na segunda-feira para aqueles que trabalham, para aqueles que têm um comércio, para aqueles que são donos de empresa, para aqueles que têm os seus afazeres comerciais e outros também
as suas atividades começam na segunda-feira, então quantas pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer durante essa semana? E a gente acaba por perder o dia de hoje. Pessoas que entram em depressão, ansiedade, pessoas que deixam de viver momentos ali com a sua família, pessoas que deixam de desfrutar o fôlego de vida, um momento tão precioso que Deus nos deu, que é o hoje, por se preocupar demais com um dia que ainda há de chegar, com a preocupação de uma notícia ruim, com a preocupação de uma situação ainda pior do que a que nós já estamos vivendo. E eu me coloquei a pensar o seguinte, porque nós somos seres humanos, não é verdade? Somos feitos de carne e osso, temos sentimentos, preocupações, temos N coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. E a gente acaba ficando preocupado de verdade, a gente acaba ligando a nossa mente naquilo que a gente tem que resolver em tantos lugares. E eu fiquei pensando, eu falei comigo mesmo, eu falei assim, será que tamanha preocupação, será que tamanha ansiedade muitas das vezes com o que há de acontecer ainda, será que eu verdadeiramente estou sendo um cristão da maneira que eu deveria ser? Ou será que eu estou sendo falho nessa questão? E acredito que muitas das vezes nós pensamos assim. Às vezes gera em nós um sentimento, aqueles que verdadeiramente se preocupam em viver de uma maneira a agradar o coração de Deus, gera uma preocupação se verdadeiramente as nossas ações, se nós estamos agindo conforme a vontade de Deus, conforme a agradar o coração de Deus. E eu me coloquei a pensar e fiz esse questionamento para mim mesmo. Será que verdadeiramente essa preocupação que eu sinto, essa ansiedade, sabe? Esse medo do pós-vir, será que eu não estou me desviando um pouco daquilo que eu deveria ser, na verdade, como cristão? Acaba que eu até lembrei de um ditado, de uma coisa que o meu pai gosta muito de falar, né? É o crente bully. Ele fala, né, que é o crente de pouca fé. Então, eu fiquei pensando nisso, será que a minha fé está tão pequena assim que eu tenho dado lugar para tanta preocupação, para tanto medo? E eu pensei também em uma questão de que, na verdade, não. Na verdade, as minhas preocupações, né, a minha visão do dia de amanhã em ter que fazer alguma coisa, em se preocupar em resolver alguma coisa, em temer o que há de acontecer, muitas das vezes não é uma falha. Se a gente parar para poder analisar, o próprio rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, assim como a palavra de Deus fala, em vários salmos que a gente lê, que a gente estuda, a gente percebe que o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele sentia angústia, ele se sentia preocupado com o que haveria de acontecer. Ele se sentia preocupado com situações que estavam ali ao seu redor, muitas das vezes sobre o seu controle, mas também muitas das vezes fora do controle dele, que é hoje uma das situações que nós estamos vivendo. Praticamente todas as coisas que estão acontecendo lá fora estão fora do nosso controle. Mas eu quero te dizer que estão fora do nosso controle como humanos, porque está no controle de Deus, está no controle das mãos daquele que criou eu e você, que criou toda a terra. E, voltando aqui, o rei Davi sempre se angustiava, se preocupava quando algo afligia o seu coração. A gente pode tomar por base o exemplo ali no Salmos 42, versículo 5, quando ele conversa com ele mesmo, ele fala assim: porque se abates, ó minha alma, e se perturbas dentro de mim. Ele estava angustiado, preocupado, e é o que muitos hoje estão passando, muitos hoje estão vivendo. E muitos podem estar se perguntando assim, mas por que o senhor está falando isso, pastor? Por que o senhor está, explanando dessa maneira a questão da preocupação e tal, de estarmos preocupados, se é certo, se é errado? Porque eu sei o quanto é difícil passar por determinados tipos de situação. A gente só sabe determinadas situações quando a gente passa por ela, porque muitas das vezes é fácil a gente tentar medir a
a situação dos outros quando nós não estamos vivendo aquela situação. Eu não sei qual que é a sua situação, se está muito grave, se está pouco grave, mas eu sei que todas as situações que todo mundo tem vivido hoje, uns mais, outros menos, são situações complicadas, situações difíceis que geram em mim e em você preocupações, medos, ansiedades, sabe? Aquela coisa de se preocupar com o que vai acontecer, isso é natural. Eu quero te falar isso, eu disse tudo isso para te provar, para te mostrar que se talvez você está se sentindo diferente, está se culpando por estar preocupado, eu quero te mostrar que isso é uma coisa natural. Mas eu quero te dizer também que toda essa preocupação que você está sentindo, toda essa ansiedade que porventura esteja no seu coração, todo este medo do pós-vida, do amanhã, do que vai acontecer, mesmo com toda essa dificuldade que você está vivendo, eu quero te dizer que Jesus já sabia de tudo isso, Jesus já sabia dos seus anseios, das suas necessidades, Jesus já sabia das suas preocupações, Jesus já sabia de tudo aquilo que você está sentindo, Jesus já sabia dos seus pensamentos, Jesus já sabia daquilo que você estava sentindo, está sentindo e ainda vai sentir no seu coração. E é por isso que eu estou aqui para poder te falar que, independente da dificuldade, existe um Deus que cuida de mim e de você. Até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. O mundo, ele costuma a dizer o seguinte, né? A esperança é a última que morre. Mas graças a Deus, graças a Jesus, a nossa esperança ela é eterna, porque a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança ela não morre. A nossa esperança jamais se finda, a nossa esperança é eterna, a nossa esperança ela vai continuar até mesmo depois que eu e você partirmos deste mundo. O que eu quero te dizer é que Deus está aí do seu lado, Deus está no controle de toda essa situação. Eu sei que é muito mais difícil na prática do que na teoria, mas o que eu quero te dizer é que você venha confiar. Sentir medo não tem problema, se preocupar não tem problema. O problema é você perder as esperanças do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é você deixar com que as notícias do mundo sejam mais poderosas e influenciadoras sobre você do que a própria palavra de Deus, que fala que Ele cuida de mim e de você, que Ele está ao redor daqueles que o temem, que Ele é aquele que traz a provisão, que Ele é aquele que protege, que livra e que guarda. Nós vivemos num tempo de que a gente anseia por notícias boas, não é verdade? A gente quer notícias boas porque são tantas notícias ruins que a gente fica assim, poxa, quando que a gente vai ouvir uma notícia boa? Quando que alguém vai chegar na televisão e vai falar assim, conseguimos a vacina para todo mundo, esse é o anseio de todos, né? Pode vir aqui no posto para que você venha se vacinar. O Covid diminuiu, acabou. A gente fica doido para poder ter notícias boas referentes a isso. Mas nós já temos tantas notícias boas que nós podemos nos apegar, que está na palavra de Deus, que é no cuidado de Deus. Notícias de que Jesus morreu por mim e por você para que nós tenhamos vida em abundância. Notícias que nós temos um Jesus, um Deus que cuida exclusivamente de mim e de você. Um Deus, o guarda de Israel, que não dorme, não cochila, não pestaneja. Sabe por quê? Olhando para mim e para você de maneira a cuidar de mim e de você. Não deixe que as notícias ruins deste mundo venham fazer com que sua fé venha se esfriar. Não deixe que o momento difícil venha fazer com que você perca as esperanças. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. Mesmo que esteja difícil, mesmo que o mundo caia ao nosso redor, saiba que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Procure se envolver mais com as coisas de Deus, procure se adentrar, sabe, na palavra de Deus, porque é ali que nós vamos encontrar as notícias boas que nós precisamos ouvir. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer, ainda mais agora neste momento. Se a gente se preocupar, se a gente se centrar em esperar uma notícia boa, algo bom do mundo externo, lá fora, de ligar uma televisão e escutar uma notícia boa, a gente pode até escutar no nome de Jesus. A nossa esperança é que isso aconteça e com fé em Deus, e se assim for a vontade de Deus, nós vamos escutar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos firmar
a nossa esperança e a nossa fé em Deus, porque é Ele que pode prover aquilo que eu e você precisa. As dificuldades têm um prazo de validade. Aquilo que você está passando, aquilo que eu estou passando, aquilo que porventura ainda iremos passar, tem um prazo de validade. Assim como a palavra de Deus fala que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, percebe que existe um prazo para o choro. A verdade, muitas das vezes, ele dura uma noite, né? A tristeza vem hoje, mas amanhã a alegria vem, inunda o nosso coração, o problema se resolve. Mas às vezes pode demorar um pouco mais. Mas mesmo assim, mesmo que demore um pouco mais, ela ainda tem prazo de validade. E o que você está passando, eu estou aqui para te dizer que tem um prazo de validade. Mas esse prazo de validade só se finda se permanecermos firmes e alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Esperançosos, crendo que Ele é o Deus das nossas vidas, que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que Ele é o Deus que olha para os justos. Como nós lemos, muitos são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Não vai ser essa aflição que você está vivendo que Deus não vai te livrar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe, eu não preciso de saber. Se eu puder saber e você quiser se abrir comigo ou com algum dos pastores aqui da igreja para que possamos estar orando com você, para que possamos estar tentando te auxiliar, tudo bem. Mas quem verdadeiramente precisa saber daquilo que você está passando é Deus. A palavra de Deus fala que não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus pelas suas orações, pelas suas súplicas. Aquilo que você está passando, aquilo que eu estou passando, nós devemos colocar diante de Deus. E muitas das vezes nós vivemos angustiados, preocupados, aflitos. Não que isso seja um erro, uma falha, porque, repito, é de nós mesmos, seres humanos. O nosso erro, na verdade, é não colocar essas preocupações, esses anseios, as situações das nossas vidas diante de quem verdadeiramente tem o poder de nos ajudar e de nos auxiliar, diante de quem verdadeiramente tem o poder de mudar a nossa história, a nossa situação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes gastamos mais tempo nas redes sociais, vendo notícias ruins, em frente à televisão, que fulano rouba, que fulano furou fila, que fulano vacinou na frente de não sei quem, morrem mais 400 mil pessoas, e aquelas notícias que muitas das vezes são verídicas e outras não, que vão ali tomando conta do seu ser, e acaba ali que você vai sendo, vamos dizer assim, envenenado, e acaba adoecendo, você vai ali se enfraquecendo, ao contrário de que, sim, a situação está aí, não podemos fugir dela. Mas se a gente se achegasse verdadeiramente àquele que pode mudar a situação não só do mundo, mas a minha e a sua, talvez seria bem mais leve, bem mais fácil passarmos por tudo isso que nós estamos passando. Jesus fala que nós devemos trocar com Ele o nosso fardo, porque o fardo dele é suave, é leve, é tranquilo. Nós devemos pegar todas essas ansiedades, essas preocupações, tudo isso que nos aflige, todo o nosso medo, e levar e colocar diante de Deus, falar aqui: Jesus, olha essa situação que eu estou passando, se abra, seja sincero com Cristo, o véu foi rasgado, você não precisa de intermediador. Hoje nós nos encontramos numa situação que as igrejas estão fechadas, e muitas das vezes várias pessoas acham que não podem se achegar. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer para Deus ouvir minha oração? Como é que eu vou fazer para o pastor orar por mim? Como é que eu vou pedir a irmã da intercessão para poder interceder por mim? Você não precisa disso. A palavra de Deus fala que quando Jesus se sacrificou na cruz por mim e por você, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai. Nós só precisamos nos colocar à disposição e diante dele entregar para ele tudo aquilo que nós precisamos. Você ir na sua casa, na sua cama, no seu trabalho, seja onde for, você pode entregar as suas aflições, colocar diante de Deus, entregar o seu fardo para Ele. Você não precisa mais de intermediadores. É válido, nós estamos aqui para orar por você, os pastores, os diáconos, os membros aqui da Shalom Adonai. Se você precisar de uma oração, pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Nós vamos estar orando por você com toda a alegria do nosso coração e crendo e sabendo que Deus pode e vai operar o milagre na sua vida.
Mas eu quero te dizer que mesmo que você não possa estar dentro de uma igreja agora, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aí com você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os guardam e os livram. O Espírito Santo de Deus, os anjos de Deus estão aí com você, na sua casa, no seu trabalho. O nosso Senhor Jesus Cristo está aí com você. Por mais preocupação que você tenha, por mais ansiedade que você tenha, por mais medo do amanhã que você tenha, não perca suas esperanças. Existe um Deus que pode todas as coisas, o leão da tribo de Judá, o Yeshua HaMashiach, o Deus Emanuel, que significa o Deus que está conosco. É o Deus que não nos abandona. Por mais aflições que o mundo tenha trago, e muitas das vezes isso é resultado daquilo que a própria humanidade tem plantado. Mesmo assim, mesmo nas nossas falhas, nos nossos erros, Deus é misericordioso e infinito em amor, para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar, para poder nos abraçar, para poder cuidar de mim e de você. Preocupar, sentir medo é natural do ser humano. Esse sentimento foi Deus que colocou em mim e em você, quando Ele nos criou, quando Ele nos formou do pó da terra, quando Ele veio e soprou em mim e você o fôlego de vida. Isso tudo vem dEle. O que nós não podemos deixar é que essas preocupações, esse medo, essa ansiedade tome o lugar da nossa fé e da nossa esperança. Você não erra em se preocupar. Você erra em perder a fé naquele que pode mudar a sua história. Você peca quando você abre mão e desiste de estar diante de Deus, de estar prostrado, adorando, buscando, louvando, como nós pedimos a Deus constantemente, diariamente, a todo instante, que Ele venha nos guardar, venha guardar a nossa igreja, venha guardar você, a sua família. Porque eu não estou aqui para falar que vai piorar, ano que vem vocês vão ver, é isso mesmo que tem que acontecer, e vai piorar mesmo, nada vai melhorar. Mentira, não. Nós temos que ter essa esperança de que dias melhores virão. Nós temos que ter essa esperança que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de eternamente. É o mesmo Deus que salvou Davi inúmeras vezes de situações que ele imaginava não ter jeito mais. Mas não só Davi, vários outros guerreiros, vários outros homens de Deus na Bíblia foram auxiliados, foram salvos, protegidos, cuidados por Deus em situações talvez muito piores do que a gente está vivendo hoje. E o que trouxe a diferença, o que fez a diferença na vida daqueles homens, foi a esperança e a fé que eles mantiveram em todo o tempo no nosso Senhor Jesus Cristo. O coronavírus está aí, né? O Covid-19. E N outros problemas, N outras coisas. A maldade está no mundo, o mundo já é do maligno. E quando eu digo que o mundo já é do maligno, porque as coisas do maligno, deste mundo, do mal, já tomaram conta de praticamente todo o mundo. Tudo está aí, tudo de ruim está aí. Mas o nosso Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que morreu lá na cruz para que eu e você tenhamos vida em abundância. Para que eu e você tenhamos a oportunidade de nos achegar a Ele sem intermediadores. Para que eu e você possamos nos achegar a Ele, assim como Ele diz que tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai fará, para a honra e glória de Deus. Ele mesmo já fala: ei filho, pode me pedir, pede em meu nome, que se for conforme a vontade dEle, Ele vai fazer. É essa fé, essa esperança que eu quero trazer hoje para mim e para você, para que nós não venhamos perder o foco em Deus. Que a notícia ruim, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tudo aquilo que acontece lá fora, lá dentro, em cima e embaixo, não venha nos tirar do eixo, não venha nos tirar do caminho, não venha nos tirar das veredas da justiça que conduz à salvação, que conduz a Jesus. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa obediência à palavra de Deus, mesmo mediante as situações difíceis, é que vai nos levar à vitória. É isso que vai gerar a mudança da nossa sorte, a mudança da nossa história. Então, o que eu quero trazer para você hoje é isso.
persevere, permaneça firme em esperança, em fé, em convicção de que existe um Deus Todo-Poderoso que está zelando por mim e por você. Por mais que o mundo caia ao nosso redor, este Deus nos guarda e tem cuidado de mim e de você. E como prova disso, eu quero ler com vocês lá em Mateus 6:25. Se vocês estiverem aí com a Bíblia de vocês, só para a gente poder finalizar isso. E é o que Deus diz para mim e para você. Nós podemos nos preocupar, podemos, sentir medo, podemos pensar no amanhã, mas que isso não venha gerar em nós uma falta de fé e uma desesperança em Deus. Então, lá em Mateus 6:25, o próprio Jesus nos fala o seguinte. E eu queria que você lesse essa passagem com muita convicção, crendo, acreditando, com esperança e cravando essa palavra no seu coração e na sua mente, para que quando o medo, as preocupações, a ansiedade vier, você possa se lembrar disso. Por mais difícil que esteja, existe um Deus que cuida de mim em tudo. Não tem situação difícil para Deus, não tem situação impossível para Deus, não tem enfermidade impossível para Deus, não tem. Deus pode todas as coisas, mas nós também temos que saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que ele possa tudo e todas as coisas, nós devemos acreditar que a vontade dele é soberana sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Mateus 6:25. Isso é o próprio Jesus dizendo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar que seja um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Percebam aí que a nossa fé deve ser grande, perseverante, permanente em Deus, independente da situação, porque Ele sempre cuida de mim e de você. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã, ele vai chegar de qualquer forma. O que tem para acontecer amanhã, vai acontecer de qualquer jeito. A notícia que está sendo preparada, que está a caminho para poder alcançar a mim e a você, ela vai vir de qualquer maneira. Então, por que eu carregar um fardo de um dia, de 2 dias, de 3 dias, que ainda nem chegou, que ainda nem veio, a existir?
E a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria é em saber que esses dias já estão no controle das mãos do nosso Deus. Tudo aquilo que eu e você precisamos e ainda vamos precisar, Deus já sabe, Deus já tem cuidado e já tem preparado. Não importa aquilo que vai chegar diante de mim e de você, o que importa é a nossa ação, a nossa reação quando aquilo chegar diante de mim e de você, quando a dificuldade chegar diante de mim e de você, quando a notícia ruim chegar diante de mim e de você. O que vai fazer a diferença vai ser a nossa postura, a nossa ação, a nossa atitude. Eu quero deixar bem frisado que Deus cuida de você, Deus cuida de mim, como nós lemos aqui. Então, quando o seu coração pesar, a sua mente pesar, quando a ansiedade bater, o medo do dia de amanhã vier sobre você, vai correndo lá na Bíblia. Espera aí que eu tenho que ver uma notícia boa, eu preciso de uma notícia boa. Vai lá, Mateus 6, do 25 para frente. Pode ler, porque aqui, se eu for contar, eu falei com vocês aqui umas 10 ou 12 notícias boas que podem alicerçar, avivar a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. O dia pode ser mau tanto que for, mas o nosso Deus continua sendo bom, o nosso Deus continua sendo poderoso, o nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Essa situação vai passar no nome de Jesus, se assim Ele quiser. Mas enquanto não passa, pode ter certeza que o Deus Emanuel está comigo e com você, está aí pertinho de você, está aí dentro da sua casa trazendo provisão, trazendo alegria, trazendo paz sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o nosso Deus possa cada dia mais encher o seu coração de fé e de esperança. Aguardamos mais uma vez ansiosamente pelo momento que poderemos estar aqui reunidos, se assim Deus permitir, podendo agradecer tudo de bom que Deus fez, está fazendo e ainda há de fazer por mim e por você. Que Deus possa te abençoar. Confie em Deus. Por mais que os seus olhos não consigam enxergar a solução, a resolução deste problema, o nosso Deus está operando milagres e maravilhas, agindo ao nosso favor. Tenha um domingo abençoado. Siga as nossas páginas. Aproveite para poder compartilhar as nossas mensagens com os seus familiares e amigos, porque acredito, como a gente conversou e a gente falou aqui hoje, existem várias pessoas precisando de ouvir uma palavra de esperança, de fé, para se permanecerem ali, se fortalecerem. Então, clica no compartilhar aí, compartilha, participa com a gente. Nós vamos deixar aí para vocês aí o nosso telefone da Shalom, WhatsApp, se você estiver precisando de uma oração, se você estiver precisando até mesmo de uma ajuda, de um mantimento, porque a gente sabe que a situação não está fácil. Pode mandar um zap para a gente, não se sinta constrangido, vergonha alguma. Para nós é uma alegria poder ajudar a vocês. Então, fica aí nossas redes sociais, nós também temos canais no YouTube, temos canais no Instagram, temos nossos podcasts aí no Spotify, no Deezer. Talvez se você quer ouvir uma palavra ali dentro do ônibus, trabalhando, na hora que você estiver ali meditando, dormindo, para dormir. Procura a gente lá, Congregação Shalom Adonai, e espalhe essa notícia boa para que outras pessoas também possam ser fortalecidos e impactados com a palavra de vida que o Senhor tem ministrado sobre nós. Amém? Shalom Adonai. Bom domingo para você e para sua família, que a graça de Deus, a paz que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Com Deus. Fechou?